tanto, mas a gente tá com um convidado especial, que é o Zé! Mas na hora que eu falo Zé, o Rafael aparece. Exato. Desculpa, hoje é Hangout, pessoal. Magnífica cara de Zé que tu tens. A gente tá com um formato um pouquinho diferente, que é esse novo formato agora, que na verdade esse formato vai ser só pro pessoal que tá de convidado, então hoje vai ser diferentinho. O Zé, ele é o Zé, cara. Sou eu. Ele é o Zé. Melhor Na verdade difícil. é Zé, Curse of Proof. Não é Curse, é Oracle. Oracle. Ele não desvira os terrenos. Ele não desvia os Exato, terrenos, nunca olha desvia. só. Não Ele é tem limite safadão. na mão. Ele tem várias mãos. Muitas Não Não mãos. é? Mãos todos os dias. Não é esse? Ah! Não é. Na verdade, o nome é Oracle of Crufix, mas a tua foto do Twitter é aquela outra. Agent of Horizons. Isso. Que também O agente dos horizontes. é Mas outra eu pessoa falei que cuida certo, ali então. Sim. da vibe do Crufix inteiros, né? Então vocês estão errados. É tudo azul e verde. Tudo azul e verde. Exatamente. Tudo azul e verde. É uma carta interessante porque deixa mostrar que o próprio Crufix tem muita coisa secreta a acontecer em Teros que os seus acólitos tratam sem ninguém saber. Uhum. A gente acha que Fenax é secretista, gente? Vai ficar de olho no Crufix. Cuidado com o Crufix. Sei. Vamos sei. pegar O uns Crufix tempos pra ficar sabe falando tudo. de Teros, vamos. Ele é o único deus omnisciente em Teros. O Uhum. único. Foco! Sim, Foco. Foco! Já começamos. Foi já, imediato. Zé, quem é você, Zé? Quem sou? Essa é daquelas perguntas filosóficas que a pessoa passa a vida a tentar responder. Zé. Bem, eu sou... Zé por ele mesmo. Sim, Zé por mim mesmo. Eu sou escritor, sou tradutor, como a Meg. Escrevo umas coisinhas giras no Twitter, principalmente fanfiction. Coisas pequenas que de vez em quando me saem da cabeça. E é basicamente dou algumas opiniões, de vezes controversas, às vezes nem tanto. E é basicamente isso. É quem sou. Sou um Zé ninguém. Ah, meu Deus do céu. Mas a gente esqueceu de falar o mais importante. Ai, Hello, essa trilha Darkness, my old sonora friend. do Rafael, gente, socorro. A gente esqueceu de falar o mais importante, que é o Zé é atração internacional, cara. Lorenal. Sim, sim. O Zé é o primeiro convidado internacional. Lorenal está Sou de Portugal. internacional agora. Ele é de Portugal, como ele falou agora. E a gente vai falar hoje sobre Dominária. A gente vai fazer um apegado de coisas aí sobre Dominária e vamos discutir tudo isso aí. Gente, meu nome é Fanny. Eu sou a Meg. Eu sou o Rafael. E o Zé, obviamente. E o Zé, obviamente. Belezinha? Então, vamos lá. Meg, você quer começar a puxar aí? Tá, então, a gente separou já uma lista de coisas que a gente quer comentar, especialmente comentar com o Zé, porque em 12 episódios de Dominária a gente fez vários comentários, mas o Zé fez vários comentários no Twitter. A gente se conhece por causa do Twitter da Lore de Magic. Então, uma das primeiras coisas que a gente queria comentar hoje é como a história retorna à Dominária, considerando tudo como se fosse um livro, assim. Como é que essa leitura foi digerida agora que acabou? Porque essa semana não teve conto. Então, quais são as opiniões gerais, assim, de... Ok, já digerimos o livro. Tem uma opinião geral, assim, de aprovado ou reprovado? 0 a 10, vamos dar uma nota? Na minha cara. A professora não quer dar nota. Bem, começa... É porque às vezes números ajudam, né? Certo. Posso começar então? Vai. Vejamos, como é que eu vejo isto? Bem, a nota que eu dou a Dominária como história no geral é, diria, um 6 de 10. É ligeiramente acima do... Pronto, do satisfatório. Ligeiramente. Eu digo isto porque o início da história começou bem.
A Marta começou a desenvolver personagens, a estabelecer o setting, como é que as coisas vão passar, que tipo de personagens vão evoluir ao longo do tempo. E depois, lá pelo meio, imensas coisas enfiadas à força no meio do enredo que não creio que foram muito bem digeridas no final. Começando, por exemplo, começámos com um capítulo a introduzir como é que se chama agora? A Cabala. Mas não vimos grande coisa da Cabala que nos pudesse dizer estes cavalheiros são perigosos. Foi mais ou menos. Começou Dizer com está como aqui como eles são do mal e achar uma motivação para... Sim, achar uma motivação porquê de estarem a fazer. O que me leva ao Belzenlock, à Belzenloucura, que não foi tão bem desenvolvida quanto gostaria. O Belzenlock é o grande vilão da história. O que é que nós sabemos sobre ele? Patavina. Nada. Não sabemos o que a gente sabe dele é o que foi falado dele em terceira pessoa. Em terceira pessoa. E até teve essa parte interessante deles darem a entender que ele queria roubar a história, mas... Pois, mas... não viu muitas instâncias disso acontecer. Exato, não vimos quase nada. Foi um polvilhar de detalhes da história assim ao de leve, mas no fim, quem é este tipo que queria ele, afinal, nunca o ouvimos falar e dizer ao que é que ele vem. E em conjunto com os pequenos pedaços de acontecimentos ao longo da história em que vamos encontrando a Cabala, começamos a pensar que isto é um vilão um pouco secundário. E um pouco secundário porquê? Porque durante grande parte a primeira metade das histórias de Dominária foram passadas basicamente a desenvolver personagens. Aliás, nem sequer tanto a desenvolver, mas a estabelecê-las. Foi a introduzir a Tiana, o Arvado, dizer o que é que a Joira tem andado a fazer. E depois chegamos a meio da história, começamos a galopar bastante rápido, o pacing está muito... Nós começamos a correr, depois começamos a andar, depois paramos um bocadinho para falar com o Arvado, depois começamos a correr novamente. Tem muito para-arranca na trama, que torna a leitura no final um pouco esquizofrénica quase. E este estabelecimento de personagens e que depois não leva a lado nenhum na trama, mais para a terceira e para o terceiro quarto e depois a última parte, o que é que a Tiana fez, o que é que o Arvad fez, o que é que o próprio Teferi fez, a Joira e tudo mais, mas isso deixamos para mais tarde. O que vocês acharam? Parece que ficou muito corrido o final. O começo tava... Bastante corrido. Tava bem desenvolvido e tal. Chegou da metade pro final, tu vê uma chamada de lendários, né? Que daí, de repente, começa a aparecer lendários, especialmente ali no final. Aparece o Yargol do nada, aparece o Urgoros do nada. Como se a Marta se lembrasse de repente. Nós temos um enredo, temos de voltar para ele já. Sabe o que dá essa impressão, né? Dá essa impressão de que ela estava escrevendo no ritmo dela, e daí, de repente, alguém falou, não, Marta, a gente só tem 12 capítulos. Exatamente. Pensei exatamente a mesma coisa. É que soa mesmo, porque as primeiras histórias estão ótimas, no geral. Então, algumas estão mais que outras, mas no geral estão boas as primeiras histórias. A coisa começa a descambar quando passamos para a segunda metade. E quando passamos para a segunda metade e vemos aquela sucessão de erros e a história começa a ficar mais chata. A coitada da Liliana não teve tempo nenhum para lamentar, daí a minha fanfic sobre o assunto. Teve bastante gente reclamando isso, que a leitura ficou mais chata. Imensas pontas soltas que depois não foram resolvidas no final. E não estou a falar de pontas soltas do enredo, estou a falar de pontas soltas do próprio desenvolvimento das personagens. Elas foram estabelecidas, mas não houve nenhum payoff no final, em grande parte delas. Você percebe até no jeito de escrever dela, que ela começou extremamente bem, aí de repente ficou tipo uma coisa corrida e estranha, sabe? Meio...
Aí você lê, você fala, nossa, mas não tá fazendo sentido isso. Por que ela tá escrevendo desse jeito? Parece que parou num pedaço e outra pessoa começou a escrever, assim. Foi meio torto, foi meio julgado. Coisa que o editor poderia ter ajudado, mas infelizmente. Eu não sei se eu concordo com isso, eu acho. Eu não senti tanta diferença no ritmo e no estilo. Eu senti muita diferença no conteúdo do texto, assim, tipo... porque a gente vê nas partes em que ela descreve ambientes ou quando ela coloca um outro combate ali, que é bem parecido com o começo. Por exemplo, quando a Chandra tá lutando com as árvores lá e junto com o Carne, tem um ritmo ali, um estilo bastante parecido daquela luta da Shanna lá no topo do prédio contra os cultistas, assim, tipo... Aquilo ali eu achei, em termos de estilo e narrativo, eu achei parecido, mas... Provavelmente a melhor cena de combate nas histórias. E aí, tipo, depois... Mas o conteúdo mesmo, ele foi decaindo, assim. Eu acho que foi quando começaram os erros, né? Todos os erros, assim. Tipo, Chandra de novo, sem costela quebrada. O Carne dizendo que o Urza construiu o Sílex e tal. Esses erros aí que começaram a falar, opa, tem alguém aí que não está fazendo um bom trabalho de revisão, né, e de passar as informações para a dona Marta. E isso está escrito revisão. É revisão. É revisão, essencialmente. E depois... Sim, continua. É porque eu ia falar do estilo, do próprio estilo dela, mas ela não deixou transparecer nem na descrição, nem nas lutas. Ela deixou transparecer exatamente nos diálogos e nas horas que, tipo, ela tá falando sobre o personagem. E aí, sabe quando você gosta de um autor? Por exemplo, eu curto muito ler as coisas... Um gatinho, gente, que coisa linda! Tem mais hashtag MTGPets. Meu Deus, eu amo! Emergência fluida, desculpem. Eu, por exemplo, eu gosto de ler, sei lá, Neil Gaiman. E aí eu estou lendo as obras do Neil Gaiman. Você vê que o cara escreve numa constância absurda. Eu gosto de ler o Tolkien. O cara escreve numa constância absurda. Você vê que no começo ela começa a escrever numa constância absurda. Aí, de repente, tipo, você fala, nossa, por que essa frase tá aqui? É consistência. Sabe qual foi a que mais me deu essa impressão? No episódio do Pé de Limo, quando ele encontra o Gideon e o Gideon diz, esse é o problema de outra pessoa. Gideon jura nunca disse isso, em momento algum, nem quando ele foi escrito em Purifying Fire, que é o primeiro design dele. Ele nunca foi o cara de empurrar, sabe, de simplesmente deixar quieto. Não, cara, ele ia ser... E de ignorar. Ele ia ser totalmente precisamente o cara o contrário. que ia conversar com a Talídia. Conversar. Lá vem Gideon de papelão. Gideon de papelão. O meu Gideon... Eu nunca faria isso. Esse não sou eu. Ai, não vamos começar outra hashtag. Hashtag not my Gideon. Porque assim, no final das contas... Tá, já vamos pular pro Gideon, então. Falemos do Gideon. Porque no final das contas, eu gostei do desenvolvimento dele, mas tem essas perdidas, sabe? Do Gideon empurrar o problema para outra pessoa, de ter uma menção só em uma carta e em um ponto da história de que ele perdeu o Sural. Tipo, mano, nem parece, né? Nem tem, tipo, na história não fala. Falando muito a sério, o Gideon não devia ter estado na história. O Gideon, nem no início, nem no fim, ele não teve grande impacto ou desenvolvimento na história que justificasse a presença dele nela. Foi uma injustiça bastante grande, porque no final, as interações dele com a Liliana foram boas. Mas no geral, ele foi uma personagem praticamente terciária. Foi completamente empurrado para o lado. Não lhe foi permitido desenvolver nada. Não lhe foi permitido digerir a derrota em Amonkhet, que é uma das coisas que eu mais desgosto da história pós-Amonkhet, que foi permitido ao Jace ter o seu momento em Ixalan. Ótimo, desenvolveu de maneira brilhante. Neste momento, o que se queria dos outros personagens dos Sentinelas é que fizessem exatamente a mesma coisa, que também tivessem a capacidade de ter o seu espaço,
de crescer como personagens, porque, no fundo, o que lhes leva à derrota contra Nicole Bolas é que eles não eram personagens completas ainda. Não são uma equipe completa ainda, que esteja a funcionar bem. Portanto, narrativamente falando, estão no ponto mais baixo da narrativa em Amonkhet. Depois de Amonkhet começamos a desenvolver e eles começam a melhorar e a descobrir novas forças, novos poderes e tudo mais. O ritmo narrativo é esse. Não é isso que se está a passar. Com o Jace aconteceu isso. Com a Liliana, parece que começou. Coisa. Começou, mas depois parece que se esqueceram no meio do caminho. Gideon, nada. Mas daí é culpa do outro grande vilão do México, que não é o Nicol Bolas. Meu Deus do céu, Rafael. É o Nick Kelman! Nick Kelman! Maldito. É culpa Rafael, dele, olha, aposto que é. Olha. Eu quero a plaquinha de hater número 1, por favor. Temos problemas com o Nick Kelman, mas vamos tentar ser hater com educação. Vamos falar dele ligeiramente mais tarde. Mas sim, o Gideon não tem utilidade nenhuma na história e não devia estar na história no fim ao cabo, porque retira espaço a outras personagens que podiam dar mais uso desse tempo de antena, como o Teferi, a Joyra e o Karn, que perderam completamente a caracterização por lá no meio. É triste porque é a grande falha da história do Dominária. Prepara muita coisa, mas depois não dá seguimento nenhum. O Gideon, ele tem a mesma importância dentro da história, tirando a parte dos diálogos com a Liliana, que os outros tiveram, assim. Sim. Ele ficou simplesmente de escanteio. Se for ver quem foi mais protagonista, talvez, sei lá. Eu nem sei dizer quem foram os protagonistas de Dominária, porque é tanta gente aparecendo e tanta gente sendo mal aproveitada. Exatamente. Comparamos isto com outra obra de ensemble, que é os Avengers. Os Avengers têm uma equipa enorme. Recentemente o Infinity War teve para aí 40 personagens em ecrã e nós nunca tivemos a percepção de que foram mal aproveitados, ou que foram mal colocados, ou que foram mal caracterizados. Aqui tiveram muito mais tempo de antena para o fazer e, no entanto, as inconsistências são tantas que a história cai ao chão. No caso do Vingadores, o que aconteceu? A Marvel, claro, a Marvel tem uma quantidade insana de dinheiro para construir 18 filmes até Guerra Infinita? Exato. Foram 10 anos e 18 filmes até Guerra Infinita para construir cada personagem, para cada um ter a sua queda e redenção, pelo menos no caso do Capitão América, o Homem de Ferro. Exato. E no caso, eu concordo plenamente com o que o Zé tá querendo dizer. A queda de todas as sentinelas juntas foi a Hora da Devastação. E daí o Jace começou a subir. Agora, o que eu suspeitava no começo da coleção era que agora, depois do primeiro conto pelo menos, era que a Liliana iria subir. Exatamente. E o Gideon serve como contraponto pra Liliana por isso. Tanto que é muito engraçado, porque ele é a mana branca, ela é a mana preta, e eles estão chegando em um cinza. Ele tá conseguindo fazer... Ele tá cedendo certas coisas por um bem comum. Ele pegou uma arma completamente amaldiçoada que ele nunca encostaria. Ou como... O próprio Zé... tem também o Kaburi, que é uma outra pessoa no Twitter que faz pequenas fanfics sobre Magic e tem essas coisas. Tipo, o Cavaleiro de Banti nunca pegaria a Lâmina Negra. O Cavaleiro de Banti não chutaria a cara de um cara da Cabala pra matar. Não mataria as pessoas igual ele fez, tipo, com diversos caras da Cabala. Não, matar eu acho que mata. Que Banti, gente. Banti, né? Mas tipo, mata, mas... Ali não, ele falou assim, foda-se da Cabala mesmo, vou meter a faca. Sabe? Mano, como assim? Bem nessa. Banti tem assim, muito aquela coisa do da Liliana com do Gideon duelo, eu gostei né? bastante. A interação da Liliana com Gideon, nossa, eu achei espetacular. Porque daí, em certos pontos, como o Zé falou, no começo tava muito bom. Porque daí eles estavam bem naquela de... aqueles filmes de policiais.
sabe? E daí, no final, eles teriam respeito um pelo outro. Tá, mais ou menos foi isso que aconteceu. Só Sim. que, mais ou menos, a gente subentende, porque não tem tanta coisa assim. Não tem, e podia ter mais, mas como não tem mais, e como o Gideon é tão mal aproveitado, ele parece uma terceira roda na bicicleta, é desajeitado, falta ali qualquer coisa, mais desenvolvimento, mais frente trás, mais conversas. Foi uma pena. No ponto que o Jace começou a se redimir, se recuperar em Ixalan, eu pensei, ok, obrigada, os deuses da Wizards me ouviram, porque vai ter retorno a Teros e o Gideon vai resolver seus problemas com Erebor. Seria ótimo! Era um sonho! Eu preciso que isso aconteça. Eu preciso que isso aconteça. E, cara, o Gideon precisa, sabe? Tudo bem, ele pensa nos subversivos de Gideon, ele pensa nos caras, ele chega a ver alguns deles no meio da invocação de demência, que é de arrepiar, mas como o Zé falou, isso é do começo do livro. Parece que o começo do livro teve mais tempo, mais esmero, não sei se é uma questão editorial que a Wizards tem que passar esses serviços para os autores externos mais cedo, para poder ter pesquisa, ou que o senhor Nick Kelman tem que fazer um serviço mais editorial e menos de quadrinhos, ou Exatamente. Hollywood, tá? Ter uma abordagem mais editorial de livro para tratar o Magic Story, porque o Magic Story é literatura. Se vai sair um desenho animado, que todo mundo quer um desenho animado, legal. Estúdio Mir tá aí, ó. Assim, ó. Estúdio Mir, que fez Avatar. Aquela coisa maravilhosa. Sim. Tá fazendo Voltron pro Netflix. Uma qualidade de animação estúpida de boa. Ai, eu morri. Uma série de Magic. Imagina Magic na mão dessa gente. Imagina Magic na mão dessa gente. Porque assim, ó, live action não dá certo. Não. CG pra magia, gente, sempre fica Demasiado aquela caro. coisa tá? Demasiado caro. E fica muito caro. Então, cara, vamos fazer série animada. Animação, sabe, clássica. É uma coisa que, no final dos contos, a galera que é adulta agora já sente um pouco de falta, porque tem muita animação em CG. Então, ainda ia bater nessa nostalgia. Podia ser o novo X-Men dos anos 90. Podia mesmo. Porque nós tivemos É que nós estamos a falar da mesma empresa que está subsidiada à Hasbro, que tem os Transformers, que faz exatamente a mesma coisa. Séries de televisão, imensas, filmes e em aspas. E como ainda não usaram essa abordagem para Magic, ainda não percebi lá muito bem. Uhum. Não, e assim, desde que a Hasbro comprou o Magic, a gente tá esperando essas coisas. A gente tá esperando bonequinhos, porque a Hasbro é a empresa do bonequinho. Exatamente. Tá? O G.I. Joe, que aqui começou a ser vendido como comandos em ação. Gente, é a nossa infância inteira. Exatamente. Comandos em ação é Judge Power Rangers, desenho Transformers. Sabe, a Hasbro tem supõe-se o dinheiro. E o lastro, ele já tem esse know-how. Eles sabem fazer. Já teve o desenho do Transformers, já teve o desenho do G.I. Joe também era gigante. Mas isso, sei lá, 30 anos atrás. Então tem que trazer pra agora. Só que essa abordagem de Hollywood a gente não tá sentindo a mesma ideia dentro do Magic Story. Magic Story é livro. É literatura, não se pode fazer. Tem outro problema que talvez pode ter acontecido, é que talvez eles tinham planos de fazer, quando eles falaram assim, ó, as coleções de Magic não vão ser atreladas a números, a gente vai fazer quantas a gente quiser. Se a gente quiser ficar 5 anos em um lugar, a gente vai. Se a gente quiser ficar 3 meses, a gente pode. Eu pensei que isso ia ser a deixa para eles fazer esse desenvolvimento como foi feito em Ixalan. Beleza, não vai ser 2 coleções como foi pro Jace, mas de repente uma para cada ali já daria conta, afinal ia ser focado só em uma pessoa. Eu imaginei que quando em Hora da Devastação, quando eles foram embora, seria estilo One Piece, assim, que cada personagem vai para um canto e depois eles se reencontram. Uhum. Eu não esperava que eles estivessem todos juntos já ali. E aí, quando a Chandra vai embora, quando a Nissa vai embora, eu falei, de repente esse ainda vai ser o plano.
Só que daí eu lembro que ano passado as pessoas reclamaram demais dos Sentinelas e a Wizards falou, não, beleza, a gente vai dar uma parada com os personagens. Só que eles já têm os planos aí, né, pra frente de várias coleções. Então é bem possível que eles tenham que ter readaptado as coisas para fazer esse fechamento aí em Ravnica. Talvez eles já estivessem preparando isso para algum outro personagem, eu não sei dizer. Mas o fato é que parece que assim, eles vão acabar ano que vem para se livrar dos Sentinelas porque o público pediu. O que seria Então, péssimo, péssimo, porque os Sentinelas não foram uma ideia. O problema é que foram uma ideia mal executada por eles. Não, eles começaram, para já começaram imediatamente como um grupo. Não digo que não, já têm alguma história anterior de Magic Origins e tudo mais. Portanto, eles como dinâmica de grupo até talvez funcionariam bem. O problema é que mais tarde não conseguiram realizar muito bem como é que essas personalidades conseguem jogar umas com as outras. Tem aquele romance a se desenvolver entre a Chandra e a Nissa, que entretanto caiu pelas pedras, a bem, na minha opinião, porque não desenvolveram aquilo nada bem. E depois, ao longo dos chats, os Sentinelas apareciam em todos os chats, não sei lá muito bem porquê. Porque é que estava o Jace em Kaladesh? Não fez rigorosamente nada em Kaladesh. Fez umas ilusões, creio eu, não foi só isso. Não se entende porque, tendo em conta o género de protagonismo que as histórias de Magic pedem, é muito difícil ter este tipo de ensemble, este tipo de grupo de personagens a tentar interagir, a não ser que tenham um autor que faça justiça a esse tipo de história, coisa que eles não tiveram muito bem. A própria Martha Wells, e indo diretamente à escritora, é uma ótima escritora a desenvolver personagens, mas a criar dinâmicas de grupo ela não é tão boa quanto isso, pelo que eu reparei. O que é que vocês acharam? E isso a gente volta ao primeiro Vingadores, que foi produzido e dirigido pelo Joss Whedon, que já tem experiência de décadas trabalhando com elencos grandes e desenvolvendo personagens de um grande elenco e desenvolvendo todo mundo. Ele trabalhou com Buffy a Caça-Vampiros, ele trabalhou com Firefly também, não foi? Foi. Um monte de seriados e... Alias é do J.J. Abrams, mas a... É sério? Eu não sabia. Alias é do... Continua. que... Não, eu acabei de lembrar de outra coisa que me explodiu a cabeça. Se eu não me engano, o J.J. Abrams está envolvido na produção de Felicity. Felicity era um seriado do começo dos anos 2000, que era tipo esses drama pré-adolescente de uma mina na faculdade, só isso, não tem nada a ver de ação de nada. Mas, tá. Ok. Foco. Vai lá, indo buscar esta ideia a ideia das histórias, a própria Liliana e o Gideon, temos as Sentinelas, ok? E as caras do set? E o que é que aconteceu com o Teferi? O que é que aconteceu com a Joira? O que é que aconteceu com a Carne? Eu tava só esperando ele começar. Essa parte importante. Não, meu Deus, este é o meu rant para o podcast. Chega a Joira, vai lá com o submarino, vem lá com o barco voador para andarem por aí na Bons Ventos. Ok, certo. O que é que faz a história? Nada. Um cu lavado. Não faz rigorosamente nada. Vem o Carme. Eu já sabemos a hashtag desse episódio. Sim. Vai o Carme, desenterra um vaso nuclear. Então, é isto. Tem o Silix na Bons Ventos. A Bons Ventos leva com um míssil na cara, de repente aquele explode, lá vai dominaria para o Badaléu. Eu pensei disso quando o Yargo não é? Não é? Tem ali o Silix, é aquela bomba nuclear, pelo amor de Deus. Vocês estão a guardar aquilo de Bons Ventos, aquilo de repente vai o Yargo, leva ali, engole o Silix e... E é isto. Não, ou se o pé de limo pega inadvertidamente, assim. Imagina. Exatamente. Acabou. E depois tem o Teferi. Pobre Teferi. O Teferi foi das personagens melhor... Sim. O Teferi, facilmente a melhor personagem em Dominar, na minha opinião. Foi das personagens melhor concebidas, teve um capítulo inteiro só para ele. Imenso pathos, desenvolveu-se super bem. Mas depois foi completamente despromovido.
Para que os trailers? Teve um trailer exclusivo para a Geek and Sundry que foi só o Teferi. Maravilhoso, um trailer maravilhoso. Para que o trailer com o Carne, que foi o trailer original? Para que ter a Joira neste relevo todo e depois não fazem nada, não tiveram impacto nenhum na trama? Puro marketing isso aí, é só pra chamar o jogador antigo e falar, os personagens que vocês gostavam estão de volta. É que eu estava a esperar. E é isso, É que vejam bem, há imensa coisa boa que foi preparada no Teferi. O Teferi está ali à beira-mar, música dramática no fundo, pôr do sol lá no fundo e o Teferi a lamentar a sua vida e os seus erros. Que fiz eu com a minha vida? Oh meu Deus, que tanta merda que eu fiz. De repente já aparece voando a bons ventos e de repente bora matar o demónio, cara, bora! E o Teferi perdeu-se a loucura! E é isto! E o Teferi não faz corno durante o resto da história. Nada! O quê? Tem uma preparação tão boa, mas tão boa no início da história. E não levaram a nada. Não vimos Zalfir outra vez. Devíamos ter visto. Porque raio que o Teferi ganhou a Santelha se não voltou a Zalfir outra vez a seguir. Bora ajudar. Bora lutar contra o Nicobolas em Ravnica. E Zalfir? E a tua filha? Que raio? A parte que mais me incomodou sobre o Teferi foi justamente o fato de ele ter aceitado a centelha e nós não vimos isso acontecer. Sim, não vimos nada. Em um conto ele recebe aquilo da Joira, no outro ele já é Planinauta de novo. Eu achei que ia ter toda uma cena dramática dele, meu Deus, estou voltando a ser quem eu era, e não sei o que lá, vou poder salvar Zalfir, vou poder visitar, sei lá, os brothers no boteco de Iradém, qualquer plano, sei lá. E não, aí ele simplesmente, isso não acontece. Ele desapareceu da história, ele fez um feitiço do tempo no final e foi isso. Ele desapareceu completamente. Isso eu tava pensando assim, durante a leitura dos capítulos eu gostei muito da história de Dominária. Eu acho que pelo hype, pelas sensações e por estar envolvido com a coisa, sei lá. Mas agora, depois que acabou, analisando, eu já mudei a minha opinião sobre a história de Dominária e já não gosto mais tanto dela no geral, assim. Porque tem muito problema, muito personagem deixado de lado. A gente teve menções ao Wind Grace, que não foi falado. A gente teve uma Umezawa que apareceu, gerou mó hype, ninguém tocou nela. A gente tem o Squee, que era da antiga Bons Ventos. Cadê o Squee? Cadê o Squee? O Squee não aparece. O Iargo aparece e o Squee não aparece. O Squee podia estar lá preso na fortaleza e falar, opa, olha só, me libertaram. Que bom, eles estavam me matando todo dia. Não. Ele seria o comic relief perfeito para o set. Perfeito. Melhor que o Raf. Não teve. E ele, o Raf foi ele tinha que alívio cômico, mas o Squee teria sido 1000 vezes melhor. Se ele aparecesse e ele morresse em todo episódio, ia ser magnífico. Tipo o Kenny do o Squee, mas o Squee desenho. É literalmente o Kenny de Dominária. Sim. Mataram o Squee! Sacanas! Sabe? Ia ter sido fantástico! Mas... Tipo, vamos procurar o cara da cabala lá em Tolária. Aí, puf! Mataram o Squee, ele tá lá. Eles acham, cara, o Squee volta, beleza. Tipo, o primeiro golpe daquele agente da cabala. Matou o Squee. Aí, o resto do combate e tal. Vamos lá pegar as armadilhas pra recuperar o negócio do Teferi lá, beleza. Squee, vai na frente. Ele vai desativando as armadilhas, morrendo. Ele morre pra uma, ele desativa a outra e vai morrendo. Então, ele podia ter participado. Lógico, né? Isso ia virar uma comédia, né? As pessoas iam reclamar disso também. Mas, sei lá, se tivesse utilizado esse artifício uma vez durante a história... Num momento crucial. Tipo, principalmente porque... Momento crucial. No meio do fosso, o Gideon... Tudo bem, o Gideon é um bom lutador, mas se no meio do fosso alguém fosse salvar o Gideon e daí, de repente, ele vê que é um Goblin com um brinquedinho na mão. É que não é só... É que na ausência do Jace, o Gideon é provavelmente o melhor estratega dos Sentinelas. Ele é extremamente inteligente, parecendo que não... Mas esse particular detalhe nunca é focado em qualquer das histórias e deixa-me louco. Deixa-me completamente louco. Porque tratam-me como um idiota. É um idiota com um músculo, portanto pode ir combater pessoas. É só isso. Isso
só ficou melhor isso em Zendikar, né? Que ele organizou toda a defesa lá do Portão Marinho, enquanto o Jace ia atrás lá do Nexus, né? Então, naquela parte ali, se for ver, Zendikar talvez tenha sido a melhor história dos Sentinelas até aqui. É a minha favorita. Mesmo que tenha os seus erros, mesmo que tenha os seus problemas e tal, principalmente aquele drop aleatório do Kozilek ali no meio e tal. Mas mesmo assim foi super bem desenvolvida. Daí a gente tem alguns problemas ali em Innistrad, né, também, né, teve seus percalços. E daí em Kaladesh eu já gostei também, e depois a gente vai para o Amonkhet, que também foi bacana. Também, né, todas as histórias têm os seus problemas, mas foi indo assim. E aí a gente vai chegar aqui em Dominárias, talvez sendo a mais problemática. Ou talvez a Dominária seja mais problemática porque a gente está muito próximo, a gente está lendo tudo muito de perto. Mas exatamente. não é só coisa da nossa cabeça. O Elba fez um vídeo fantástico essa semana, dando um apanhado, um resumo de toda a situação desses problemas de revisão e problemas de consistência e Foi um vídeo continuidade. fantástico. Que vídeo incrível. Não, Elba, olha, parabéns, amigo, porque ele conseguiu resumir a situação e trazer um monte de gente que tinha lido e estava incomodada, mas não tinha dito nada. Sabe? Porque a gente a gente está lendo a lore para analisar. Então a gente está lendo muito de perto. Mas as pessoas que estavam lendo só para curtir também se incomodaram. Então não é só caraminhola na nossa cabeça. O leitor não é estúpido. O leitor consegue ver este tipo de coisas. E o leitor de Magic costuma ser... Lembra que Magic é um jogo caro. É um jogo um pouco elitizado por isso. Então você tem leitores com um nível de educação, assim... E um nível de leitura... E exigente. E pra quem joga e também, aí que a gente o jogo é um jogo muito inteligente. Então, é um jogo de estratégia, um jogo que desenvolve tudo isso. Então, isso já torna o público mais crítico do que o normal. Sim. Só que crítico, hoje em dia, é uma palavra que é interpretada meio torta, né? Porque tem gente que consegue interpretar criticamente. Por exemplo, a minha leitura geral de Dominária é de aprovação. Eu gostei de Dominária, eu gostei do livro, eu gostei de juntar as lendas antigas com as novas, exceto pelo Yargle. Mas 9-3 a causar tanto sarilho. Ele teve tempo de tela demais pra ser a lendária Vanilla. Sim. A lendária Vanilla era a piada do desenvolvimento. Era a coisa que era similar a botar uma criatura com formar bando numa coleção moderna. Exato. Sabe? A lendária Vanilla, tá, tudo bem. Mas ele teve tempo de tela demais. Ele podia ter aparecido, mas, sabe? Não isso tudo. Mas, enfim, apesar da gente ter gostado... Apesar foram da eles. gente ter Yargle é super famoso. Bora botar ele na história, já! O estúdio. Apesar de eu ter gostado, em geral, do livro, tem várias questões que a gente vai comentar. Isso é você aproveitar uma história de jeito crítico. Ter opinião crítica não é só criticar, não é só reclamar. E isso, se acontece o que o Rafael falou, o que o Rafael estava especulando, de que a comunidade jogadora reclamou muito dos sentinelas e por isso a gente não sabe, mas se a história foi encurtada e a redenção das outras sentinelas foi encurtada por causa do público... Muito mal. Muito mal. Vamos fazer episódios especiais sobre como fazer críticas construtivas, sabe? Porque não... eu ainda acho que tem muito a ver, porque assim, a história tem muito a ver com o jogo. Eu acho que as pessoas reclamaram muito de ter as 5 sentinelas válidas dentro do padrão o tempo todo. Então, eu penso no Yargle, já que colocaram o Yargle em pauta, ele é aquele monstro que foi colocado... Assim, a gente teve um exemplo parecido com esse em Innistrad, com aquele conto do Gitrog. Com a diferença que a parte do Gitrog soou mais importante. Porque Innistrad tinha aquele peso Lovecraftiano, né, de monstros e tal, aquela coisa, pessoas enlouquecendo e se rendendo ao monstro e tal. Então o Gitrog, ele teve esse conto ali que parece meio perdido,
mas você percebe que aquele conto está ali para ajudar a construir o ambiente de Innistrad. Exatamente. Né? Aquele ambiente. Há que entender que a maneira como eles fazem as histórias em Magic, pelo menos antes de Dominária, era como uma antologia de contos. Portanto, os contos não têm necessariamente de estarem interligados, mas têm uma história própria, com início, meio e fim. Tem um fio. Exatamente. Tem um fio, mas não é nada, não é um enredo que os anda todas juntas. Há imensos contos em Magic Story que são essencialmente estão lá para fazer world building, estão lá porque são histórias interessantes. Muitas das minhas histórias favoritas são basicamente histórias dessas. Por exemplo, a história em que o Gideon basicamente engana o Noyandar em Zendikar é a minha favorita de todas elas, mostrando que o Gideon é inteligente. Muito maravilhoso. Sim, o Noyandar é daquelas pessoas, é um mago super inteligente, meio pirado da cabeça, mas é inteligente, e o Gideon consegue dar a volta a ele, e adorei. O meu conto favorito, todos eles. Que inclusive nega o que você acabou de falar, né? Que em Dominária ele foi tratado como o músculo sem cérebro. Nem mais. E nessa história com o Noyandar ele conseguiu ser ardiloso, ele conseguiu ser esperto em cima de um cara com mana azul. Exatamente, foi isso que eu adorei da história. E eu adoro porque o próprio Noyandar fica depois. Fui enganado! Lá no fim da história, fui enganado! Muito maravilhoso. Foi fantástico. E essas histórias soltas, elas são muito boas. A do Sapão Gitrog é linda. É ótima. Eu não gosto muito do Michael Dietschau como escritor. Não gosto muito, mas essa história foi muito bem conseguida. E se a gente for ver, Dominária não tem desculpa para ser assim, porque em termos de tamanho, ela teve tantos contos quanto Ixalan. Sim. Que a gente tem aí Ixalan como um exemplo, né, de uma história, apesar de todos os seus problemas também, mas desenvolveu o Jace e tal, colocou ali aquela coisa, só não desenvolveu a Huatli, né? Mas o Jace, a própria Vraska, né? Não me fales a Huatli, até o Angraf... eu arrebento aqui num rant. Não. Tá, desculpa. Mas, tipo, o próprio Angraf, outros personagens, né? Sei lá, a gente viu vários personagens, foi uma história bacana. Só que... E Dominária teve, sei lá, Ixalan teve 6, Rivais teve 6, eu acho também, 6 ou 7, sei lá. E beleza. Daí agora Dominária teve 12. Soma as coisas, o número não é diferente. Então o tamanho não é um problema. Né? Talvez prazo tenha sido um problema. Talvez prazo tenha sido um problema. Revisão a gente sabe que obviamente foi um problema. Podemos pular para o assunto da revisão então? Podemos. Já que nós temos um nome pra... Ai, pois temos. Shame on you! Nossa, sininho do shame, gente. Sininho do shame, né? Sininho do shame. A freira do shame. A freira do shame. Vamos mandar vídeos, gif dela pra ele. Ah, não, mas ele não tem Twitter. Enfim. Cusão! O nome dele é Nick Kelman. E ele foi entrevistado na outra semana pelo Vortus J. Tem um artigo no Gathering Magic que a gente vai botar a link na descrição. E o que aconteceu foi que ele se apresentou como o chefe de narrativa do Magic. Ele apresentou esse pano de fundo bom, que ele é roteirista, que ele é roteirista mais para um nível de cinema, porque, por exemplo, a Alison Lures, ela é dramaturga, ela tem formação nisso, mas ela é mais pra vibe do teatro, tanto que você vê isso na escrita dela. Você vê que os personagens e os diálogos são espetaculares. Brilhantes. Então o Nick Kelman vem com uma vibe mais puxada pra Hollywood e o diretor de arte dele trabalhou com X-Men por um tempo. Então você tem duas abordagens um pouco diferentes do que a gente tinha até agora. A gente tinha literatura e teatro e agora a gente tem Hollywood e quadrinhos. E ele inclusive usou quadrinhos para explicar os problemas de continuidade do Jace. E isso é um problema gigante. Explicou também igual ele, né? Hashtag Kulavar. Eu estou aqui a pensar o que é que
que tinham eles na cabeça? O Kelly Dix seria muito melhor para este cargo. Porque demitiram o Kelly Dix. Dix. Para o cargo. O que é que fizeram? Olha, Despediram-no. O que é que tinham eles na cabeça? O Rafael morreu. O Rafael já volta. Batatou. A nossa preocupação maior é que o quadrinho ele tem 50, 60, 70 anos de funcionamento. E cada reboot, como o Elba falou naquele vídeo fantástico dele, o reboot é avisado. Cada reboot Exatamente. avisa que está havendo um reboot, igual quando começou o Magic Origins. Quando começou o Magic Origins, o povo do Magic botou no site, ok, nós estamos recontando as histórias, ou seja, daqui pra frente é isso que vale. De Ixalan para Dominária, que é uma coleção atrás da outra, tá? Isso é gravíssimo. Não é, problema com o Silix, problema com a palavra Lich, problema com... Não, é da coleção passada. A gente chegou a cogitar isso, dá pra ver em episódios anteriores, a gente cogitou várias vezes que tivessem... que a gente tivesse problemas de o livro de Dominária ter sido escrito antes de Ixalan, e eles não terem acesso à cena do retorno do Jace, que é o maior problema de continuidade de todos. Porque a gente falou de Batalha por Zendikar. Batalha por Zendikar teve várias cenas e vários momentos que se repetem ao longo da trama. E isso não é um problema. As falas se repetem, a perspectiva é diferente, mas você ainda tem a mesma descrição, você ainda tem a mesma descrição geográfica de quem está em qual cômodo. Tá? E o problema do Jace, como a gente já falou no episódio 9, já não vai se repetir, volta lá. O troço escangalha já direto em quem está onde, em qual cômodo, na hora que o Jace transplana. Só isso aí já tá diferente. Mesmo que todo o resto estivesse igual, a gente ainda estaria criticando esse ponto. Porque Zendikar teve esse cuidado com 13 autores diferentes. Então... Então, a Dominária com uma autora e aparentemente só o Nick Kelman como revisor, devia ter esse cuidado. Gente. Nem parece muito... Ele nem parece grande revisor, parece que ele falou, não, faz aí, pra mim tá bom. Vou dar uma passada de olho geral, citou esse, faltou botar o Iargo. Não, beleza, vai, toca. Ele não tá lá pra ver se o inglês dela tá bom, gente. Ele não tá lá pra revisar gramática. Ele tá lá pra revisar os fatos. Tá lá pra revisar continuidade. Não liga pros fatos. E essa desculpa do Homem-Aranha? O Homem-Aranha tem milhões de histórias de origem diferentes e o Jace, tudo bem, o Jace perdeu um dedinho do pé que eu reclamei no Twitter, porque já não tinha Lorenauts ainda. Eu reclamei no Twitter que em Ixalan ele tira as peças de roupa e ninguém menciona o dedinho, porque ele tirou a bota, gente. Ele totalmente ia achar estranho um cara desmemoriado notar que não ia ter um dedinho do pé, tá? Sim, mas no fim ao cabo são... que o detalhe, pronto, aconteceu, é uma referência ao que veio antes, mas é assim tão relevante para a história corrente, é essa a questão. Detalhes pequeninos desses, coisas pequenas, admite-se o erro aqui e ali, admite-se, ok, acontece. A pessoa não é perfeitamente familiar com aquilo que veio antes. Quem é que leu Agents of Artifice? Quem? Houve muito poucos leitores que leram essa história. Ok, mas pronto. Houve muito pouca gente que leu, portanto... Não é assim tão relevante manter certos detalhes de uma história que pouca gente, quase ninguém da comunidade de Vortex leu. A questão é que, como tu mencionaste, estamos a falar de personalidades inteiras. O Jace acabou Ixalan de certo modo, chega a Dominária de um modo completamente diferente da última cena em que esteve, completamente diferente da caracterização. Voltou um completo sacana no episódio 12, o que me deixou parvo da cabeça, porque, na minha opinião, foi uma quebra de personalidade ainda pior do que o episódio 9. Fiquei lívido, fiquei passado. E como é que este tipo de quebras de personagens é permitido por qualquer editor minimamente decente? Como é possível? Não se entende. Olha,
Sinceramente, no episódio 12 eu já não me importei tanto, porque eu já tava pensando, já destruíram o Jason no 9 mesmo, já voltou a ser aquele imbecil que a gente tinha lá de Lauren, sei lá, de muito tempo atrás. Então, dane-se, já foi. Aí, não sei, o 12 me incomodou menos do que o 9, porque o 9 eu acho que teve choque. Isso. Eu falei, beleza, o Jace apareceu, vai abraçar o Gideon e a Jai vai se enfiar na frente, vai ser mal da hora e vai ser... Não. Olá, eu vim aqui, temos que ir pra lá. O que deixa dói essa mais louca aí é pra que trás. foi criada uma expectativa e essa expectativa foi simplesmente... Não é assim. Voltou o Jace do capuzinho, voltou o Jace que gosta de ser misterioso. Cara, só falta ele tá magrelo. Não, eles Falta ele perguntaram o que magrelo. aconteceu com as suas roupas. Ao menos isso. Tá. Não, beleza. Ao menos isso, Perguntaram. ele tava mostrando a tetinha, então, de boa. Também tem essa. O que é que Mamilos. aconteceu? Uma das coisas mais interessantes em todo este desastre é que a história de Ixalan aconteceu durante o mês de desafio. Foi 3, 4 meses a história de Ixalan. Sim. E, no entanto, eles comportam-se como se tivessem passado dias, ou se tanto, entre o início do Dominária e o final. Esse tempo seria perfeito para desenvolver personagens, para dar tempo à Liliana de se arranjar, para dar tempo ao Gideon de digerir o facto de ter sido derrotado, coisa que nunca antes tinha acontecido. O Nicol Bolas frio. Outra coisa, o Nicol Bolas, o toque dele, faz com que as pessoas percam a memória. Como é que o Gideon não perdeu a memória? Porque o Nicol Bolas conseguiu furar-lhe o escudo e tocar. São coisas que, pronto, é só um detalhe pequeno, mas caramba, são oportunidades perdidas. Sim. Tanto que a teoria que a gente tinha antes, né, a gente, né, Vortus em geral, era de que o Jace apareceria no final de Dominária, que seria o momento final da história, e que daí todo o desfecho ficaria para uma outra coleção. Exatamente. E daí, beleza, parou o Jace ali, tá, agora volta. 3 meses atrás, onde está Chandra? Aí vai pra Chandra, ou então Nissa, ou sei lá, que diabo. Inclusive, Mas daí não. a parte de 3 meses atrás, onde está Chandra dentro do livro de Dominária, porque agora é um livro, gente, acabou, é um livro. E como o Zé falou, antes eram antologias de contos, agora é um livro só. Igual como eram os livros antigos do Magic, que o pessoal idolatra, o Jeff Grubb e os outros autores, Robert J. King e o Escambau. Por quê? Porque eles pegavam um livro só. Mas, né, vamos voltar e ler pra ver se esse troço envelheceu bem. Tá tudo no Kindle baratinho. Enfim. Agora no livro tá completamente diferente. O livro desdesenvolveu o Jace. E esse desdesenvolver o Jace é o que tá deixando todo mundo bravo, é o que tá deixando todo mundo incomodado. E a gente vai seguir no trem do Elba e dizer, galera, Talidiazinhas, que é como estão sugerindo que chamem o nosso fandom. As nossas Talidiazinhas que também estão incomodadas meu Deus. As Talidiazinhas da tia Meg. Oi, Talidiazinhas. As Talidiazinhas também estão incomodadas com o jeito que Dominária tá com furos de continuidade. Vamos reclamar no Twitter da Wizards, vamos reclamar na página do Magic no Facebook. Mas assim, reclamar com educação, tá, gente? Por favor. Não é tipo... Eu tenho reclamado com educação. E você? Aí, público. Não façam igual eu queria fazer, que a minha vontade, quando eu vi a primeira vez, eu ia chegar... Os dois pés no peito. E aí o pessoal falou, não, Rafael, segura a onda aí. Segura a teta. Tal, a Meg me ajudou a traduzir ali um tweet, né? E daí mais eu traduzi respeito, não só a língua, mas a cordialidade. Né? Tradutor é coautor, beijo. Sim, mas... é importante dizer as coisas com serenidade, com calma, porque são pessoas, no fim. São pessoas. Nós queremos focar na obra, não queremos criticar essencialmente a pessoa, não queremos atacar a pessoa, porque a pessoa e a obra são coisas diferentes. Isso, e essa é uma coisa que a nossa cultura não valoriza mais hoje. O que a gente faz não é exatamente o que a gente é.
Então, Exatamente. não vamos crucificar Nick Kellman, que deve ser um cara legal, mas ele fez um Não trabalho deve não. cocôzento. Ai, Rafael. Rafael é complicado, gente. Aí eu que Kellman tenho fez um vermelho, trabalho hein? cocôzento com a revisão de Dominária. É isso que eu quero chegar. Nick Kellman, pessoa, e Nick Kellman, serviço de Dominária. Esse aqui, tipo, Exatamente. totalmente A reprovado. prestação Porque, de serviço, aparentemente, a competência da pessoa e o serviço que ela faz é totalmente diferente da pessoa em si. Apesar de ser a mesma Sim. pessoa que está fazendo o trabalho, é isso que o pessoal quer falar. Tipo, é o trabalho dela, entendeu? Ela não é, ela é culpada diretamente, sim, só que você não pode virar e falar assim, demite esse filho, eu não sei o quê, porque não tá certo, entendeu? Não tá certo. Você virar pra pessoa é igual o atendente de telefone. Tipo, o atendente tá querendo te vender um bagulho porque é um trabalho dele. Você não pode virar pro cara e falar assim, toma no seu cu, e desligar na cara dele. Não é assim. Uhum. Você tem que virar e falar, não, muito obrigada, eu não tenho interesse agora, tchau, acabou, entendeu? Mas também eu não sei, porque se um cara vem arrumar meu ar-condicionado e quando ele vai embora o ar-condicionado tá fazendo calor em vez de fazer frio, eu vou ligar pra empresa e falar, olha, eu acho que esse teu funcionário aí não sabe fazer direito o serviço. Tá, mas você vai Não me ligar pra importa de tomar empresa um e vai falar, olha, eu acho que seu funcionário não fez direito o serviço porque o meu sim, ar-condicionado sim, está sim, fazendo sim. calor. E não demite esse filho da mãe, entendeu? Mas tem não, muita sim. gente É que age muito assim. diferente. E não é Muita, só mal demasiado. educado, como é babaca, gente. É bem babaca dizer isso. É Além do que, infantil. eu e o Zé, principalmente, a gente trabalha com língua, gente. As palavras são muito poderosas. Você vê o jeito que o Rafael falou e vê o jeito que a Fanny falou. O Rafael disse, o seu funcionário não fez direito. A Fanny falou, o seu funcionário deu alguma coisa errada no serviço dele. Só isso aí já muda a perspectiva, entendeu? Porque, Exatamente. sabe? E a gente... É isso que a gente quer dizer. Vamos reclamar? Vamos reclamar educadamente. É só isso. Com Tem que calma, reclamar com mesmo. serenidade. Porque se o povo reclamou que tem sentinela demais, não sei o quê. E se isso afetou a história, a tia Meg vai ficar brava com a Stalídia. Tá? É de ficar, ameaçar fazer sopa. especialmente porque são más leituras, porque não é, há imensa série televisiva de grupos de heróis a fazerem coisas e são ótimos. A questão é mesmo uma questão de execução. O problema não está com os sentinelas em específico. Está mesmo com a execução da história, que precisa de algumas alterações para ali, para que esteja melhor. Nós queremos um produto melhor, não queremos, ok, isto não está a funcionar, discuti-lo. Isso é muito importante. Assim Isso é muito importante. A gente tá reclamando porque a gente quer ler histórias melhores sobre os personagens, sobre os mundos que a gente gosta. Exatamente. É por isso que a gente tá reclamando tanto. Porque nos importamos. Isso, porque a gente se importa. Então, sabe, vamos só exercitar um pouco de tato e tal. Zoeira, beleza. Agressividade, segura a onda. Não precisa. Sabe? É muito mais fácil tu conseguir que as pessoas entendam e pensem na tua crítica se tu não partir pra grosseria direto. Tá, mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisas boas. Vamos falar da iogurteira Top Term. Isso. Na TV vespertina do Brasil, quando a gente era criança. Enfim, o que vocês esperam pra Magic 2019? Core 7 2019. Eu quero Nicol Bolas. Bem, isso já é garantido. Tá, isso já tá confirmado. Não, mas eu quero Nicol mais Bolas garantido. fazendo o que ele faz de melhor. Que é Concordo Olha a completamente. cara da Fanny. destruir Olha tudo. a cara da Fanny. Eu também estou muito ansioso em ver o que é que vai sair da história de M19. Promete porque é o set dos vilões que estávamos à espera. É isso que parece que vai ser. Vai estar lá o Nicol Bolas. Vai lá estar o Tezzeret, que parece que foi spoiler da arte há já um tempo. Promete. A coisa promete. A própria história parece que vai se focar nos vilões. Ainda não sabemos quem é que vai escrever a história. Vamos saber mais logo, agora, na altura em que está a ser gravado. Spoiler alert. Spoiler. Provavelmente vai ser o Nick Kellman. E o Jace vai ter 10 dedos. Não! Digo já. É isso que vai acontecer. Ué,
É o bloco dos vilões escrito por um vilão, ué. Ai, Faz Rafael. todo sentido. Faz todo sentido. Faz Eu vou todo chorar. sentido. Ó, faria sentido se de repente, já que eles vão pra esse flavor aí de Liga da Justiça do Mal, Como eu podia queria. aparecer onde está o Obnixlis, né? Onde está Tibalt, a Shiok, Nahiri, os outros vilões do Magic. Exatamente. Há tanta A coisa que podia formação usar. da Evil Watch. É. Tinha um monte de Exatamente. gente especulando isso aí. Ai, ia ser tão maravilhoso, gente. Obnixlis de volta. Obnixlis é tão Falaram legal. que Quero ver. a Fanny talvez possa me corrigir se eu tiver errado, mas eu acho que vai ter um Planeswalker deck pra cada cor, Sim. né? E daí o Tezzeret já é o azul. Podia ser os outros, um de cada cor. Ai, Obnixlis meu Deus, preto, Obnixlis Tibalt preto. vermelho. E a né, frasca sei do lá, verde? Não, vermelho tem que ser o Não, Razarek. frasco. Ah, mas sei lá. Bota o Razarek na edição como um Planeswalker bom. Então, mas o Razarek vai ficar Parvinic, ele não vai É bem aparecer. provável que fique para Ravnica. É bem provável. Sei lá, bota Nahiri no branco e eu não sei quem pro verde. O Garruk de A novo? Vrasca? Não, acho que não. A Vrasca tá contratada, tecnicamente, pelo Bolas. Sim, está E contratada. ela tem ela não verde. sabe. É a equipa, sim. Ela basicamente O faz parte Garruk da é equipa do mal rogue. agora. O Garruk é rogue. Já teve gente... Foi o Sais que falou isso? Que, de repente, o... O quê? Ah, tá todo mundo brigando Nicobolas, aí vem o Garruk, corta a cabeça do dragão Sim. e vai embora. Sim. Pega o loot, XP. Seria um vaza, golpe né? de gênio. Pega Toda a gente o- ia ficar pega o machado. Queixo Pega O toda a Garruk XP. sempre guarda um troféu de caça, né? Então ele pega o ovo do meio dos chifres dele. E, Não, tem uma melhor. Ele sai- pega no vai ovo embora. Ele pega no ovo e enfia a goela Olha, dentro do bolas. ó. Come, Aí, ó. cara, come! Come o ovo! Pega esse homem, come. Feio, dragão ruim. Seria. Vocês são tão bonzinhos, vocês falaram na goela e eu já enfiava em outro lugar. A Fanny é Dark, gente. A Fanny é Dark. Olha esse machado na mão. Muito, Ah, muito No ameaçador. olho, né, Fanny? Oi? No olho, né, Fanny? É Você no tá falando olho, exatamente. Embaixo da Ela quer unha. derramar sangue. Eu cuidado. quase cuspi água. Pior que toda vez que eu pego machado, o Kenobi quer pegar o machado. Eu tô... Não, É, Mas não, não é, pode mas, ó, mastigar o machado. Pelo que temos M19, visto. Sim, continua. Vai. Não, eu queria falar que para M19 eu também, né, já que tem aquelas cartas soltas mostrando sei lá, outros lugares, né? Exatamente. Podia ter mostrando o que a Nissa tá fazendo em Zendikar, o que o Sorin tá fazendo no muro, Sim. como é que se a Tamiyo voltou pra Kamigawa ou se ela tá em Innistrad ainda, como é que tá o Sarkhan, né? Pô, o cara que controlou a vida dele por anos tá em voga, ele não vai aparecer? Certo, Devia tinha que aparecer. aparecer. Sarkhan não é tão legal. Mas o... A minha maior... Tarkir é uma das melhores Ah. histórias de todos os últimos anos. Mas Tarkir, tem uma por carta exemplo. já que tem o Sarkhan com o Jin na cabeça lá, que ele tá assim, é vermelho. Ah, não, mas Ah, isso mas aí é é ridículo. Isso é reimpressão. Ah, sim, mas pode É Tarkir ser mesmo. que apareça de alguma maneira. Eu não tenho muitos palpites sobre quem o Ajani tá recrutando. O meu melhor palpite é o Sarkhan, porque eles já se conhecem. Não, Mas fora eu isso, acho eu não que o sei. Ajani vai chamar o grupo de histórias, vai chamar É, todo tipo, mundo que ele conhece. Narset, tipo, a própria Tamiyo. Narset, Tamil... Oh, meu Deus. Não, olha como seria importante voltar a Teros agora. Minha Tá. gente, sim, era Porque daí importantíssimo. Mas... Os Pef. você teria o Ajani, tirando os Pef, a Ajani ia seguir a... Gente, se ele fizesse o Orfeu, tá? Desce lá, pega a amiga dele e volta. Mas no caso não tem a tragédia no final, Pois, porque mas se a Ajani tu estás a morrer, dizer isso, eu acho que nega. metade da população do Magic desiste. Porque o Ajani é muito Não, a amado. Ajani não pode morrer. Não, a Ele Ajani não não. pode morrer. Não, mas a questão Mas é... imagina, o Gideon tá lá resolvendo os problemas com o Erebel e o Ajani tá lá resolvendo os problemas com o Atrius. Eliud. Sei lá. O Porque- Atrius e também. tem aquela teoria de que o Gideon é filho do Eliod. Então, sabe? Então ia ter todas essas coisas pra resolver. Cara, como eu quero que volte pra Teros. Eu quero voltar imenso. É o meu plano favorito. Eu quero Isso bastante pode voltar aparecer em para ele. M19, pode ser uma pincelada. Imagina. Eu tinha uma teoria de que quando a gente voltasse pra Teros, o Gideon e os Pef, eles iam ter que ver e falar assim, ó, Teros tá na merda, vamos consertar. Aí o Gideon matava o Eliud, virava o novo deus do sol, e os Pef matavam o Erebel, virava o deus da Não. Eu morte. sou a favor Acho que é uma da ideia. Euspef virar a nova deusa do sol.
Eu sol. sou a favor da Elspeth É mais ser provável, tirada sim. do submundo e Sabe vazar. por quê? Porque eu não quero mais carta da Elspeth. Eu tô de saco cheio da Elspeth. Você não lembra? Olha, Você não olha. Por lembra? quê? Aí, ó, o meu argumento. Olha o meu argumento. Por que, que a gente tá cansado de personagens? Porque eles estão aparecendo demais. Ou porque as cartas deles já são muito boas. Mas as cartas, Também é tipo, possível. conexão. teve uma época que era Sim, tem. Elspeth do jogando Modern, aí saiu a Elspeth no Event Deck, aí saiu a Elspeth em Teros, aí saiu a Elspeth não sei o que, a história era em torno da Elspeth. No Duel Aí Deck você saiu. fica tipo, mano, chega, pelo amor de Deus. Mas ela é um personagem espetacular, É entendeu? uma das É melhores. por isso que reclamam do Jace Pra quem também. joga. E as pessoas É, por reclamam do Jace, as pessoas reclamam do Sim. Pelo Gideon. mesmo Mas motivo. mas da foi- Chandra. É. Não, a Chandra Não, não a reclama. Chandra não reclama porque ela tem muita carta ruim. Ah, mas porque a Chandra é ruim, Exato. né? Esse é o ponto. Se fosse, tipo, A Nissa, não, Exato. a Nissa é a mesma coisa. Ela teve uma carta lá longe E e sabe depois o que é voltou mais, sabe o que é agora. mais estranho? É que a Chandra, em termos de história, é provavelmente uma das personagens mais inconsistentes de toda a narrativa e, no entanto, ela não é tão queixada quanto o Jace é. sim. É porque cai na desculpa de que ela é vermelha e ela pode ser Exatamente. idiota, entendeu? Porque é pá, Ela pode fazer besteira porque vermelho faz besteira, cabeça quente, vai lá, fala e deu. E Vai por lá e isso xinga o que Nick essa Kelman mudança pessoalmente, que estão vermelho trabalhando faz na isso. Chandra tá Ai, tão legal. Rafael. Ai, Rafael. O vermelho faz isso, Que foi mal. desastre. Ah, mas assim, ó, a Chandra e o Jace, eles aparecem basicamente quase a mesma quantidade de vezes. Uhum. E a gente não vê o mesmo tratamento que existe entre um e outro. Né? Eu tava dando uma olhada nos core sets, branco, verde e preto muda. Até preto teve um core set que não foi Liliana e foi o Sorin. Sim. Sim, Enquanto mudam de vez que em quando. azul Fabuloso. e Cabelo. vermelho sempre foi Chandra e Jace, sempre. Pergunta. Verde já foi Nissa e Garruk, branco foi a Jane e Gideon. Pergunta, será que em M19 podemos ver a Vivian? Que é aquela Planeswalker Então, é- Pois é, foi essa spoilada, nova aí. verde, com o ar Seria e legal. flecha. Será que Eu vai ser gostaria, M19? Eu mas- acho que não. Eu acho que vai ser Vai ser Commander. É, porque a gente tem que ver, tem que descobrir qual vai ser a temática de M19, que a gente não sabe ainda. Se Ainda não já sabemos saiu muito a bem. ilustração do Bolas e for a Evil Watch mesmo, que como seria Esperemos legal, que sim. porque isso significaria que o Obnix estaria de volta. Preciso de mais Obnix E a e Meg mais morreu. contos dele sendo Não, voltou. estratégico e tendo aquela gargalhada maravilhosa. Cara, o Obnixlis é o meu vilão favorito do multiverso, desculpa. Eu fico muito empolgada. Eu gosto muito do Angrat, porque ele é um Minotauro e eu tenho favoritismo com Minotauros. Mas o Obnixlis, olha, formidável. Volta nos contos do Obnixlis pra ver que coisa incrível. É Eu o Nick acho Dave. muito provável, assim, provável não, digo, muito plausível o Obnixlis pegar o Tibalt como pet. E falar, ó, vai lá, Tibalt, mata aquela galera pra mim, Vai ser o familiar faz não sei o que dele. lá, Exatamente. familiar, que daí eu vou te dando poder aos poucos, entendeu? Porque o Tibalt, ele é um lixo, então ele precisa ser ter um... Teu balde sei lá, é passar péssimo, ali Por que gente, todo coitado. mundo passar. acha o Tibalt um lixo só por causa da carta dele? Basicamente. Mas assim, porque o personagem dele não foi construído. Ah, sim, mas tipo... Também. É, pode Então ser- ainda ele não foi junta nada. Igual- a carta ruim. Mas é igual... Com a construção é com igual Copos o outro moço Ele- lá, o moço de Ravenna. Ele dá qual as é o nome mãos dele? pro Dohemy É, Had. do Henry Reid. Tipo, Não, o o Domri teve um conto. ele teve um O Domri conto, teve um conto, o Teobaldo não e a, teve. e a Não, não carta teve? dele é boa. Não, acho que não. Ok, mas os dois são Planeswalker que acabou de acender centelha e, tipo, e são meio, tipo... Mas o Domri tem mais tutano. Ele tem um conto só pra ele. Ele tem, do mesmo jeito que a Vraska tem ranço com os Azorius, o Domri tem ranço com os Orzhov. Tem vários detalhezinhos, assim. Alguém, Mas- alguém tá gritando aí no fundo. Ah, meu Deus, MTG Pets. Esta coitada. Que lindo. É outro gato. Não, É, sim. Rafael, é o mesmo. Ele só mudou de Não, cor. não, é outro. Ela eu caiu no sei. balde de tinta, Mudou a skin. Pode ter mudado a skin. Tá? Não, é porque não espanta a pessoa ter mais de um gato, porque eu já morreria de espirrar com um. Não, mas alergia é legal pra um gato ter outro gato. O meu gato tem 10 quilos porque ele não tem outro gato. É legal pra um cachorro ter outro cachorro Exato. também. O meu cachorro, ele só é muito louco desse jeito por causa disso. Se ele tivesse outro cachorro, ia ser, tipo, de boa. Ou ia ser os dois muito loucos. Ele ia ser louco com o outro cachorro fazendo E barulho. não ficar aqui mordendo minha mão do jeito que ele tá.
Ele tá, tipo, destroçando minha mão. E agora eu não quero sair daqui. Deixa ela aí. Ah, Eu que não bonitinho. sei. Não, deixa ele aí, bonitão. Voltando. Corset. Foco. O que mais? O que vocês acham que vai ter? O que não vai ter? Porque já são 11 horas, daqui a pouco o Sais precisa sair. Uhum. Não, já. Não, É, eu tô empolgada com a ideia da Overwatch. Eu tô... Cara, uma coisa que a gente sempre diz, cara, a galera reclama muito, mas vamos confiar no grande plano. Existe um grande plano. Pensa que o desenvolvimento tá 7 anos lá na frente, então existe um grande plano de história pra esses 7 anos. Vamos confiar. Eu quero Só vamos confiar, esperar mas que a nesse questão ano o é... Nick Kellman faça um trabalho melhor. Sim, mas nós já vimos o que aconteceu já vimos o que aconteceu em Dominária. Foi só... Lá vai ela. Foi só... Desgraça. Foi um ensemble grande para imensas personagens. O que é que vai acontecer em Ravnica quando vierem estes Planeswalkers todos? Esse é o meu medo. Porque vão ser imensos Planeswalkers para gerir. Mais as lendárias. O que é que as vão lendárias fazer? todas que são importantes. Porque tem a Teissa, que é super importante. Tem aquela dos Azores, que apareceu bastante também. Lavínia. A Lavínia. Secretária então, do né, Jace. a Emara Thandris, né, que, pô, é um absurdo aquela guria. Então, tem várias coisas aí que podem se atrapalhar no meio do caminho. Mais Hausarek, mais Nicobolas, mais Niv Mizzet, mais... Vai ser uma sopa muito louca e eu não tô confiando mais. Vamos uma coisa de cada vez, gente. Tem M19, a gente ainda tem 3 meses até começar a surtar por Ravínica. Eu já aos poucos. desisti. Eu já quero sentar e, tipo, falar, vem, porque puta merda. Eu tô meio assim, tipo, não vejo a hora que porque, acabe. Tipo, Ravnica é um dos meus planos favoritos. Eu acho que deve ser o favorito, não sei. Tô pensando aí. Mas sabe quando você fala... Nossa, Deus, não tô animada com a história. Eu prefiro 1000 vezes ver o design, as artes, tipo, até a jogabilidade do que a história. Sabe quando você tá, tipo... O que é mau, meu Deus, é tão mau para eles. Não para ti, para eles. Tá tão desanimada para com a eles, história o que é que isto depois significa? de Dominária, assim, que você fala, pô, que bosta. Uhum. Pois é, que o que é que isto quer dizer? É que a história não está a tocar as pessoas tanto quanto devia. E devia, eles deviam estar a investir. Foi uma das coisas que o Nick Kellman disse durante a entrevista, que eu concordei completamente. Sim, nós devemos investir em arte, em literatura de qualidade mundial, da mesma maneira que se investe na arte e nas cartas e tudo mais. Concordo completamente. Mas, caramba, por mais talento que se tenha ou não, se não temos cuidado e uma equipa boa também para apoiar esse nível de qualidade, porque não é só um livro, qualquer livro de ficção que conheçamos, não é produzido só por um escritor, é produzido por um editor, por um revisor e por tudo mais. E há toda uma equipa. Exatamente. Há sempre uma equipa envolvida na criação de qualquer ficção de qualidade. E o que se está a reparar é que eles estão a contratar bons escritores, mas não estão a pensar no resto da equipa. Não estou a pensar em contratar editores de qualidade mundial, revisores de qualidade mundial, publicadores também. Um exemplo para vos contrastar. Não sei se conhecem a Games Workshop, que são os tipos que fazem Warhammer. Que é essencialmente como uma competidora da Wizards. E eles produzem todo o Warhammer de 40k e tudo mais. Eles têm uma publishing house própria, eles publicam os próprios livros quase todos os anos. Eles mantêm imensas histórias, eles têm um foco enorme no world building que eles fazem. Olha o Warcraft. Não, Warhammer. Não, mas olha sim, a mas Blizzard. o Warcraft também tem isso. O Warcraft também, mas é isto que os tipos da Wizards não estão a reparar muito bem. É que a riqueza de uma marca é a riqueza da história que se conta. É isso que dá a substância a qualquer peça. De outra maneira... Camisetável essa, hein? A riqueza de uma marca é a riqueza da história que se conta. Exatamente. Porque se for ver, o Warcraft também tem muito jogador que é power player, que quer chegar a level 90 sem matar tudo, fazer as quests e tal. Só que não é um problema a parte para o jogador que quer saber a história, que quer, né, conhecer os personagens. Todos os tipos de jogadores são bem abraçados, né? São bem servidos em todos os sentidos. Então, mas para jogo online é mais fácil. Será?
Será mesmo? Todo set tem 200 e poucas cartas para tu botar um monte de flavor test e arte para contar a história. Tem os contos, tem muita outra coisa. Podem constar história extra, como eles fazem com os book art, como eles faziam com os jogos antes, exatamente. História própria. Uhum. Há imensa coisa, por exemplo, há muito mais que eles podiam fazer, por exemplo, com os livros de arte que eles fazem. Que a própria... acho que tu disseste qualquer coisa, Fanny, há uns podcasts atrás, sobre o assunto, que os livros de arte não têm grande coisa de world building, não tem tanto. Eu comprei o livro de Santicar e não tem tanto quanto gostaria. Tem ilustrações giras, ok. Mas eu começo a pensar que não tem tanto quanto o World Guide de interior que eles têm para desenvolver o lore e tudo mais. Como eu queria ver esses guia de mundo. Porque se você pega outros... Eu esperava isso do artbook. Se você pega outros eu artbooks... também, mas não é isso que temos. Por exemplo, eu tenho diversos artbooks de filmes, de essas coisas assim. E se você pega os outros artbooks, você vê, tipo, todo o world build, você vê, tipo, ilustrações extras, você vê coisas que não aparecem em lugar nenhum, você vê construção de personagem, caráter de personagem, roupa, não sei o que, arma, blá, 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 blá. E cadê isso nos livros do Magic? Em Kaladesh tem, tipo, uma página, duas, assim, ó. Sabe? Você fica, ué. Ou Somos seja, cidadãos de segunda categoria. não, ou seja, tem espaço pra melhorar. Tem muita coisa pra Tem melhorar. espaço pra melhorar, estamos torcendo pra que melhore. Muito, também eu, porque eles estão muito atrasados nisto. É a mesma coisa com o mundo digital deles. Eles não conseguem acertar com nada digital. Acontece que no campo da história também não. Eles estão muito atrasados em relação à competição e se eles não fazem nada para melhorar, pá, nós já tivemos pessoas muito influentes na comunidade de Vortos a dizer, pá, eu não vou me importar tanto com a história. Por exemplo, a própria Michelle Rapp, que é uma das maiores advogadas da história de Magic, para dizer, pá, se vocês não se importam com a história, porque haveríamos nós nos importar também? Meio triste. Aí, ó, pra pensar, Outra pra reflexão. Aí você coloca a história da marca na frente, coloca essa atrás. Se vocês não se importam, por que a gente vai se importar? Que terrível. Exatamente. Se eu, literalmente um Zé Ninguém, consegue escrever uma cena no Twitter que tem imensa repercussão e eles não conseguem, pá, alguma coisa de errado se passa. Uhum. A comunidade Vortos já é pequena. A galera já zoou o barraco com a gente, falando que a gente não é nada, que é jogador de Magic, não é jogador de Magic, que a gente é palhaço da historinha. E aí a gente já não é muita coisa, e os caras ainda fazem cagada. A Meg, não sobra nada. Vamos tirar outro dia pra falar desse negócio de ficar hierarquizando o jogador? Porque vamos, com certeza. Isso aí, meu Deus do céu. Existe um problema, né? É um problema. Esse negócio de ver, eu sou mais jogador do que o outro que é mais jogador. Cara, tem um tweet do Gavin que faltou pegar pra imprimir e botar numa moldura. O Magic é um jogo complexo para ser aproveitado de várias maneiras diferentes e isso é fantástico. Tá? O Gavin disse isso num tweet, eu vou catar esse tweet. Imprime, coloca no cenário. Imprime e botar em camiseta. Jogar botar no cenário, fazer camiseta. Jogar na cara. Altamente camisetável. Porque, gente, não tem esse negócio de jogador melhor do que o outro. Tá? Porque a comunidade do Commander... porque Commander não é jogo. Não, cara. É lógico que não. Porque os jogadores de T2 são pé no saco. Porque a comunidade Legacy é uma merda. Porque o Pauper não existe. Pauper não é formato. Porque a comunidade Vortos é um bando de sei lá o quê. Porque... Mano, para. Só para. Acabou. Parou agora. Magic apenas é pare. Magic. Magic é Magic. pra E assim, todo ó, mundo. essas separações só enfraquecem o jogo. Se a gente gosta do jogo e quer se manter com ele e quer se manter aproveitando esse jogo de qualquer forma que seja, não vamos ficar diminuindo o outro pra... Por nada. Sabe? Qual é podemos. a utilidade disso? Qual a utilidade disso? É fazer um julgamento à toa.
Então, olha, o Magic já é uma comunidade pequena. Pensa que assim, ó, a imprensa do Magic diz que tem mais de 20 milhões de jogadores no mundo todo. Overwatch conseguiu 20 milhões de jogadores no mundo todo em um fim de semana. O Magic tem 20 milhões de jogadores em 25 anos. A gente tem que se valorizar como grupo. O nosso grupo é muito pequeno. Tá? Exatamente. Então, sabe, várias reflexões. É tipo o vídeo da Monja Coen hoje. É pra levar os tapas na cara e daí desligar e ficar pensando. Tá? Isto é uma intervenção, Wizard. Isto é uma intervenção. Isso é uma intervenção com o Wizards e com o fandom. Belezinha, gente. Faz... Mais alguma coisa? Não, faz muito tempo que eu não dou aula, eu tô voltando a dar bronca, cara. É complicado essas coisas. Mas eu tenho razão. Mais alguma coisa? Coberta de razão. Rafael? Considerações finais Considerações finais. Esperemos que eles aprendam com a lição. O Wizards tem um certo pedigree em conseguir ouvir a comunidade e reagir às críticas e tentar melhorar. Tentar. Nem sempre conseguem, mas ao menos tentam. Portanto, tem um prémio de participação ao menos. Esperamos que eles resolvam o assunto. Esperamos que o Nick Kellman ganhe juízo se ele não for recolocado, entretanto. É essencialmente isto. Façam, por amor de Deus, façam melhor, porque nós nos importamos. Nós nos importamos. Rafael. Façam por nós também. Façam por nós também. Rafael. Considerações. Não sei mais nada. Eu só quero que M19 venha. Eu cheguei a sonhar hoje que começava a temporada de spoiler de M19. Então... Os spoilers, gente, começam exatamente 21 dias antes da data de lançamento da edição. Mas eu quero antes, eu quero leak, eu quero tudo. Gente, eu tô dizendo pra vocês que o Sais não sabe o que fazer da vida quando não tem prévia. Não tem, e nem, tá não tem lore, não tem lore nem spoiler, eu tô me coçando. Aí o que ele fica? Ele fica enchendo nosso saco. Mandem tweets de apoio para o Sais. Hashtag Isso, somos todos, Rafael. Isso. Mas assim, eu tenho esperança que o escritor faça um bom trabalho, mesmo que o revisor não faça. E que M19 seja legal. Que a gente tenha uma coleção aí para, de repente, talvez consertar o que foi estragado. Ou então trazer nova luz sobre a lore, né, que ficou meio ofuscada, assim, né. Eu mesmo, que era um dos mais entusiastas em relação à Dominária, hoje penso que né, não foi nem perto do que eu achava que estava sendo quando eu estava lendo nas semanas. Então eu só espero que a M19 seja melhor, em qualquer sentido que seja. Meg? O livro é muito bom, mas ficou um gosto amargo no final por causa desses problemas de inconsistência. Então o Sr. Nick Kellman tem que melhorar. Tem que levar essa consistência num sentido editorial e literário. A sério. Se isso acontecer, e tem tempo, né? A gente não sabe quando que M19 começa. O lore. Ah, tá. No início do... Então, normalmente o lore começa no início da semana dos previews oficiais. Portanto... então vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Então, olha, dedos cruzados, vamos confiar que a coisa vai melhorar. A gente tá fazendo barulho, por mais que a comunidade dos Vortos seja pequena, a gente tá fazendo algum barulho pra conseguir mudança. E assim... o medo é que M19 já tá escrito, né? M19 já tá escrito. Mas revisão, amigo. Revisão é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Tomara. Qualquer momento. Eles podem estar a fazer edição e revisão até literalmente o dia antes de mandarem para online. Pode mesmo. Tomara mesmo. Esperamos juízo. Que a Wizards tenha juízo, que os autores tenham juízo e que toda a comunidade Vortos fale, não fique quieta, e que se estão em desgosto, vai lá no Twitter da Wizards e fala: olha, Wizards, estamos com problemas, mas falem com educação, falem com respeito. Sim. Belezinha, Sim. gente? Não sejam como eu. Não sejam como o Rafael, porque o Rafael não tem perdão. Sejam como a Meg e como o Zé, não sejam como eu.
minha gente, eu acho que nós ficamos por aqui. Se você quer saber mais sobre as coisas que a gente está falando, vai no Twitter, deixa comentário, deixa as coisas tudo escrito pra gente. A gente tem Facebook, a gente agora tem um Instagram, né, Meg? Agora a gente tem o Instagram do Lorenautas. A gente Olha só, tem. É tudo Lorenautas. Muito bom. Lorenautas. E a gente fica por aqui. Curta, se inscreva, compartilhe, baixe, faça download, blá. E é isso aí. Mandem pros amigos. Exatamente. Mandem pros Exatamente. amigos. A gente Façam falou pelo menos fanart. 4 vezes que a comunidade Vortus é pequena. Essa comunidade pode ser maior. Fala pra sua mãe escutar os podcasts. Fala, olha mãe, eu tenho um negócio interessante aqui. Espalhem Ó, como o Zé- que é. O Zé pode conseguir Portugal pra nós, hein, Zé? O Zé. Esperamos que sim, esperamos que sim. O Esperamos Zé que sim. Vamos ser a otimistas. gente tem pelo menos 2 inscritos de Portugal. Teve um que pegou a gente pelo Magic Mikes. É verdade. Aquele dia que eles deram salve pra gente. E tem o Zé. Então, assim, já temos 2 pessoas. Falta o resto de Portugal, gente. Pronto. Tem um monte de países que falam português também. Vamos espalhar isso aí. Precisamos de Esperamos você. falar. Alô, angolanos. Alô, não lembro. Moçambicanos. Alô, Guiné-Bissau. Isso, Alô, moçambicanos. Guiné-Bissau. Olá, Cabo Bora. Verde. Alô, Cabo Verde. Lorenautas tá aí pra todo mundo que fala ou entende português. Mesmo a gente falando tudo estranho. Exato. Isso aí se dá um jeito nos comentários. Tá? Exato. Isso. Nos Pode comentários comentar a ali gente que a gente resolve. responde. Beleza, gente. Então a gente fica por aqui e falou! Alô. Até a próxima! Tchau. Adeus.